Olá pessoal, meu nome é Thaisa Reck, eu sou advogada, professora do IBET e me fizeram um convite para fazer essa pílula para vocês sobre a sexta aula do módulo Tributo e Segurança Jurídica, cujo tema é Regra Matriz de Incidência, Hipótese Tributária. Essa é uma aula muito importante, uma aula basilar, fundamental que vocês compreendam muito bem essa matéria, que com certeza irá auxiliar vocês aí no percurso, tanto na vida acadêmica, seja na vida profissional. Então, será uma aula com certeza com bastante relevância teórica e prática. Nessa aula vocês vão ver, fundamentalmente, o que é a regra matriz. E para entender o que é a regra matriz, vocês vão perceber que a gente precisa entender as nuances em que ela pode ser utilizada. Então, ela pode ser descrita como um esquema lógico, ou ela pode ainda ser tratada como a própria norma jurídica em sentido estrito. Então, essa diferença de acepções, quando a gente fala em regra matriz de incidência tributária, ela é importante. E, já que a gente vai falar sobre norma jurídica em sentido estrito, em sentido amplo, vai ser importante entrar nesses conceitos. Então, com certeza, a aula vai explorar também um pouco dessa teoria sobre norma jurídica. E vocês vão ter essa diferença entre o que o professor Paulo de Barros Carvalho chama de norma jurídica em sentido amplo e o que ele chama de norma jurídica em sentido estrito. Para isso, depois de passar pela teoria, né, vocês vão ir mais à frente e tentar entender o motivo, né, qual é o sentido de se utilizar, qual é a vantagem de se utilizar a regra matriz de incidência tributária no estudo do direito tributário. Eu gosto de fazer um paralelo com construção civil. Antigamente, 2.000 anos atrás, se conseguia fazer grandes obras? A gente sabe que sim, a gente tem hoje em pé ainda, né, pirâmides do Egito, Coliseu, são obras enormes, incríveis, né? E isso foi feito numa época em que se não tinha um grande conhecimento das regras matemáticas, de fórmulas, física. A gente tem uma contribuição muito relevante de Isaac Newton, muitos anos depois de que pirâmides foram erguidas, por exemplo. Então, era impossível construir sem esse conhecimento que Isaac Newton trouxe para a gente? Não era impossível. Tanto que a gente tem aí um exemplo, pirâmides em pé. Mas quanto tempo se levava para fazer essas construções? O que permitiu, o que a evolução da matemática, a evolução da física, o que ela permitiu para a gente? Ela permitiu uma rapidez na construção, um conhecimento técnico, um aperfeiçoamento, né, uma facilidade em trabalhar com determinados sistemas que não se tinha antes. A regra matriz é a mesma coisa. Então, a gente não conseguia estudar direito tributário antes de ter o conhecimento da teoria da regra matriz de incidência tributária. A gente conseguia, e a gente tem ótimos e incríveis estudos de direito tributário de professores extremamente renomados, antes do professor Paulo de Barros Carvalho desenvolver a teoria da regra matriz de incidência. Mas então, por que estudar a regra matriz? Porque é isso, porque ela facilita, ajuda e torna mais ágil a identificação e solução de problemas do direito tributário. Então, é muito interessante a gente pensar na regra matriz como essa estrutura que nos ajuda a entender e identificar problemas com uma maior facilidade. Vocês vão estudar ainda nessa aula a regra matriz de incidência por um aspecto dinâmico, qual seja a incidência. Serão apresentadas para vocês as teorias sobre incidência, vocês vão entender o motivo e as diferenças entre elas e por que o construtivismo lógico-semântico adota a ideia de que incidência ela não ocorre automática e infalivelmente, mas sim depende de um ato humano fazendo-a incidir. Então, ocorrido um evento, a norma não incide automática e infalivelmente, mas alguém, um agente competente, terá que fazer a incidência dessa norma. E esses conceitos de evento, fato jurídico, serão importantes para completar esse entendimento sobre as teorias da incidência, juntamente com os conceitos de norma geral e abstrata e norma individual e concreta, passando por esse processo de positivação. E por fim, vocês vão estudar a regra matriz pelo aspecto estático. Quais são os critérios que compõem essa regra matriz?
E por ser uma aula que é voltada para a hipótese tributária, vocês vão ver de forma mais aprofundada os critérios do antecedente da regra matriz, ou seja, o critério material, vão entender a diferença entre os conceitos de hipótese de incidência e de fato gerador, a crítica que o professor Paulo de Barros Carvalho faz à expressão fato gerador, dentro do critério temporal, as diferenças entre tempo no fato e tempo do fato, e por fim o critério espacial, com também as suas peculiaridades, e claro, para auxiliar as respostas que vocês tiveram que fazer nos seminários, tanto de casa quanto nos debatidos em sala de aula, vamos trazer também os conceitos de erro de fato, de erro de direito. Então, aproveitem muito a aula, tirem as dúvidas, façam perguntas e espero que vocês gostem e que isso ajude muito no dia a dia de trabalho de vocês. Uma boa aula e até a próxima!